Continuando o meu testemunho. Quando me vi caminhando para aquela igreja, e ao chegar, me deparei com uma voz me dizendo: "A paz do Senhor." Não havia entendido. Então aquela senhora que estava na porta tornou a me dizer: "Você não quer ter a paz de Deus em seu coração?" Aí é que eu pude olhar para ela e reparar os seus traços. Uma mulher aparentando muito velha, mas o seu rosto brilhava muito. Usava uma sandália feita de palha de milho. Tinha um vestido longo, feito com linhas de barbante, aquela linha que amarra pacote. Um fio que começava em cima, solto, e terminava embaixo. Era como se eu estivesse olhando simplesmente um pacote. Um barbante branco, com uma luz muito forte. Aí ela me disse: "Abre a palavra de Deus em Salmos, número 40, porque Deus quer falar contigo." Quando começou o culto, as 5 pessoas que subiram para falar, abriu no Salmo número 40, e eu fiquei extasiado. Terminou o culto e eu a procurei, aquela mulher, por todos os lados, mas não a encontrei. Fiquei tão apaixonado pela igreja e pela palavra que passei a ir a todos os dias da semana. Quando fazia já 2 anos que eu estava na presença de Deus, eu já era professor da escola dominical e viajava para outras cidades, visitando as nossas congregações e levando a palavra, também ajudando no que precisasse. Mas algo depois de 2 anos aconteceu. Estava indo para pregar em Bebedouro, mas acabei parando em uma outra cidade antes, pois a chuva era muito forte e eu estava de moto. Foi quando parei em um posto e de longe avistei uma pequena igreja. Para não perder o culto, parei e entrei e sentei para ouvir o culto. E lá o pastor me deu uma oportunidade. E quando eu já estava para falar, Deus usou uma irmã para falar comigo em línguas. E Deus, através dela, me disse que o mesmo anjo que me esperava naquela igreja estava do meu lado. E estava derramando sobre mim uma unção muito especial de vida. Pois ali eu pude ver que aquela presença daquela mulher simplesmente era um anjo que estava na porta me aguardando, me recebendo. Fiquei muito feliz e alegre. Mas não é só isso. A partir daí Deus foi me capacitando em sua obra. Passei de diácono a evangelista, missionário e hoje pastor missionário. Deus foi fazendo o sobrenatural na minha vida para mostrar que Ele é Deus e me escolheu. Muitas vezes Deus encheu o tanque da minha moto e carro. Quantas vezes parei no posto para abastecer, para viajar e fazer a sua obra. E de repente eu paro, peço para colocar a gasolina e vou olhar, o tanque está cheio. Quantas vezes Deus, através da sua obra, me abençoou com o dinheiro para o aluguel, luz, água, alimento. Certa vez estava muito triste, no meio do mato, com muita fome e sede. Olhei para o céu e clamei a Deus. Já era muito tarde, estava muito cansado. E de repente começo a andar em volta de uma árvore pequenina que havia naquele lugar. E andando em volta, pude reparar e de repente eu olho e vejo o quê? Uma laranja. Uma laranja amarela, muito bonita. Apanho essa laranja, descasco ela toda, chupo ela inteirinha e como o seu bagaço. Ali pude ouvir uma voz que falava em meus ouvidos, que dizia: "A tua fome está saciada e a sua sede também." Mais tarde, chega o dono daquele lugar, e aí eu fui para conversar com ele e pedi que ele recebesse aquela laranja que eu havia comido, porque só existia uma e só aquela. Provavelmente aquele homem sabia disso.
E quando chamo para receber a laranja, para receber aquilo que eu tinha comido, ao qual só tinha uma, ele simplesmente me diz para mim que eu estava ficando louco, porque como eu poderia chupar uma laranja num pé de limão? Como isso poderia acontecer? São coisas assim que faz a gente entender que Deus é conosco, que Deus zela por nós. Deus é conosco. Mas aquela laranja matou a minha fome e saciou a minha sede. Irmãos, nós temos que ver que Deus, Ele faz as coisas loucas para confundir as coisas que não são. Os próprios sábios não sabem aquilo que Deus é capaz de fazer, porque Deus mostra que as coisas espirituais são só para quem é do Espírito. Mas quantas coisas Deus fez e vem fazendo ainda em minha vida. Aconteceu um dia com Deus me mandando anotar o número de um telefone. Acordei de madrugada com o Espírito Santo falando em meu ouvido: anote um telefone. Simplesmente levantei e anotei. Quando amanheceu, eu fiquei pensando: quem poderia passar esse número de telefone para mim? Devo ligar ou não devo ligar? Esperei, fiquei pensando, mas o Espírito foi falando em meu coração forte: liga, liga, liga. E acabei ligando e orando com uma pessoa que estava precisando de oração em especial. E esta pessoa estava necessitando de algo que foi entregue. Então muitas vezes Deus nos capacita, mas Deus requer de nós o quê? Que nós se entregamos para a obra de Deus, que fazemos aquilo conforme a sua vontade. Outra vez estava numa chácara muito cansado, trabalhando. Parei debaixo de uma árvore, muito cansado, triste, angustiado. E Deus mandou um pássaro que parou ali e que me disse para mim: sejas forte e fiel, e Deus te recompensará. Aquela palavra me trouxe uma energia muito grande em meu coração. As minhas veias pulsaram, o meu coração ardia. Todo o cansaço foi embora. Essas são experiências que só com Deus que pode acontecer, pois só Ele pode realizar em nossa vida algo fantástico, algo surpreendente, algo sobrenatural, porque Deus, Ele é assim. Quando estendemos a mão para sua obra, Ele é fiel e amigo. Uma outra vez, estava saindo de São José do Rio Preto para pregar em Pontes de Gestal, e no caminho começou a chover. Estava de moto na rodovia, com a minha Bíblia sobre o banco. Então comecei a orar e a falar com Deus no meio do caminho: Senhor, eu vou chegar naquela cidade toda molhada, minha Bíblia molhada, só tenho essa roupa, Deus. E comecei a caminhar na rodovia, e conforme eu caminhava, os pingos, as águas caíam fora da minha moto, fora de mim, e acabei chegando seco naquele lugar, seco eu e seco a minha Bíblia. E quando eu cheguei parado, aí eu pude ver o sobrenatural de Deus na minha vida. Isso é coisa que nós não podemos entender, não se explica. Só Deus é capaz dessas proezas. Assim como Deus abriu o mar vermelho para o povo dele passar, porque Ele é fiel em tudo. Quantas vezes me chamaram de louco, mas o meu Deus é assim. Tudo pode ao que crê. Crer é ter fé. Crer é ver o impossível se tornar possível na nossa vida. E Deus não parou mais de fazer as coisas sobrenaturais em minha vida assim. Assim como posso não falar de Deus, que tudo pode, por Ele, para Ele, só dEle, tudo Ele é capaz. Ele se mostrou em minha vida, Ele me escolheu, e eu só tenho gratidão por tudo que Ele tem feito. Quando ouço a sua voz, tenho uma certeza daquilo que escolhi. Quem dera tivesse conhecido Ele bem antes. Talvez minha vida seria diferente, mas mesmo assim eu só tenho que agradecer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso, e obrigado, Espírito Santo, por estar em mim. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Aleluias.